Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque no tutorial de hoje, como vocês já devem ter visto, eu vou ensinar vocês o melhor método. Na verdade, vão ser dois métodos de como arredondar portais, tá? Eu vejo muita gente e tá virando uma tendência cada vez maior de se utilizar elementos mais curvos dentro dos projetos, e um dos elementos que é um pouco grego, um pouco japonês, né? Estilo de arquitetura japonês também tem muito esses cantos arredondados, que é, por exemplo, essa nossa referência aqui. E para esse tutorial, a gente vai modelar esse arco aqui, mas vocês podem observar ó, que paredes têm esse costume de acabar sendo arredondadas, né? Nichos também, aqui apesar de ser uma prateleira, mas eu vou mostrar para vocês o exemplo de um desses portais, tá bom? Então vamos já aqui para o nosso SketchUp, posicionar ele aqui, e basicamente a gente vai ter uma maneira formal não, prática. Agora me fugiu a palavra. A gente vai ter uma maneira nativa, isso, uma maneira nativa de se fazer, utilizando somente ferramentas do próprio SketchUp, tá? E a gente também vai ter uma maneira, que é a minha maneira preferida, que é utilizando plugins. E, inclusive, se você quer aprender mais sobre SketchUp ou dominar os plugins para o SketchUp, os meus dois links estão aqui na bio, na descrição, então vocês podem dar uma olhadinha e conhecer um pouco mais. Mas vamos lá. Primeiro passo aqui vai ser a gente criar a nossa parede, ok? Eu posso criar minha parede do jeito que eu quiser. Deixa eu só adicionar o meu menu de medidas aqui para vocês acompanharem as medidas que eu estou utilizando, ok? Então eu posso puxar qualquer tamanho de retângulo. Eu vou puxar, por exemplo, 4. Eu vou colocar o ponto e vírgula, tá? Porque eu vou conseguir colocar a outra medida, 0,17, que seria o outro tamanho da minha parede. Deixa eu desabilitar os perfis. Ótimo. Vou puxar, vamos colocar em uma altura de 3 metros, 3 metros está ótimo. E como vocês já sabem, sempre vamos agrupar esse nosso conjunto, beleza? Se vocês forem fazer um projeto aí que possua uma medida específica, uma medida exata ali, basta vocês virem com a trena e colocar os recuos. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um recuo de 1,5 m, ok? Ou seja, dessa linha até aqui, eu apertei a letra T, tá, pessoal? De trena, mas vocês também podem acessar ela aqui nesse menu lateral. Eu vou colocar aqui uma porta com 1 metro de largura e aqui vai sobrar mais 1,5 m, tá? A gente tinha uma parede aí de 4 metros, sobrou isso. Vamos criar aqui a nossa referência superior também em 2,10, só que a gente também vai criar mais uma referência aqui para cima de 0,5 metro, tá bom? Por que eu criei essa referência? Eu estou utilizando mais 0,5 metro, mas vocês podem colocar a medida que vocês quiserem, que é para referência do nosso arco, tá bom? Vamos tentar trazer ele até aqui. Beleza. Um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente está fazendo essas modelagens utilizando as trenas é eu tenho que verificar se eu estou dentro do grupo ou não. Porque se eu fizer um arco aqui, ó, ele não vai mudar nada, tá? Poderia desenhar toda a porta aqui, ó, e ele não mudaria nada porque a minha parede não está sendo modificada, beleza? Então, eu vou dar 2 cliques no grupo e eu vou perceber que eu estou dentro de algum grupo por causa dessas caixas, tá? Dessas bound box que a gente chama, que fica pontilhada aqui demarcando. Ok, vamos criar aqui primeiro o nosso retângulo, pode ser tanto o retângulo ou com a ferramenta de linha, tá? Então, eu vou desenhar o perfil da minha porta e depois eu vou apertar a letra A para a gente fazer um arco. Sobre o arco, eu quero fazer um adendo aqui com vocês. Quando a gente quer uma qualidade maior, melhor na nossa modelagem, o que a gente vai fazer? Modificar o tanto de segmentos. Ó, vocês podem ver que aqui a gente tem 12, que é o padrão de lados do nosso arco. Mas isso é modificável. Eu posso colocar, por exemplo, 50 e eu vou criar um arco até maior para vocês verem que a qualidade dele fica muito melhor do que essa, tá? Se forem fazer algum objeto, tanto circular quanto arqueado, que fique lá no fundo da sua cena, seja uma decoração não tão importante, podem colocar mais facetada assim. Mas se for alguma coisa, como o nosso caso é o principal, né, que é a porta, usem um arco um pouquinho maior, tá? E vocês vão testando, porque quanto mais segmentos, melhor for o seu arco, mais pesadinho o projeto vai ficar. Nesse caso aqui, eu vou colocar 30 lados, acho que aqui já vai estar legal, porque não é um arco muito grande. Vou puxar aqui e pronto. O único passo que eu tenho que fazer agora é unir essas duas faces. E para isso basta eu remover essa linha do meio. Deletei, agora eu tenho toda a minha estrutura aqui, beleza? Vou clicar e puxar até o outro lado. E olha que legal, tem uma coisa que eu vejo pouquíssimos professores ensinando, mas antes da gente puxar alguma estrutura, a gente precisa unir para assumir essas linhas intermediárias. Então, vou dar um Ctrl Z até voltar aqui
E o que eu vou fazer? Vou selecionar essas duas linhas laterais e o nosso arco, e aí sim eu vou soldar elas. Olha a diferença quando eu puxar aqui agora, não tenho mais aquela minha linha fazendo essa demarcação, que fica feio, acaba dividindo ali a nossa face e tudo mais. Pronto, já criei o nosso arco, então não preciso mais daquelas linhas de referência. Vou criar uma cópia para o lado, apertando o M e apertando Ctrl uma vez, tá? Para criar uma cópia. Porque aqui eu vou mostrar uma forma nativa e aqui eu vou mostrar a forma utilizando o plugin, beleza? Bora lá. Se eu for fazer da forma nativa, eu basicamente vou precisar descontar, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou apertar a tecla F, ou vir aqui na ferramenta de equidistância e vou adicionar uma equidistância aqui, ó, de mais ou menos 10 centímetros, tá bom? Deixa eu ver se foi. 0,10, agora sim. Por quê? Para eu fazer isso, eu vou puxar, ou seja, esse meu arco vai ficar maior do que este, mas da forma nativa, com as ferramentas nativas do SketchUp, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou adicionar uma linha aqui de 10 centímetros, acho que é o suficiente, e criar o meu arco, tá bom? Então, eu criei um arco aqui, deixa eu ver se ele não está passando, ó, ele passou um pouquinho, tá? O ideal é que ele estivesse 100% alinhado com a nossa estrutura. Então, vamos dar um Ctrl Z, criar um arco aqui que não passe dessa estrutura, tá? Vou deixar até mais ou menos aqui assim, ficou legal, beleza? E aí, o que eu teria que fazer? Lembram que a gente soldou essa linha? Agora ela é uma única linha dentro dessa minha estrutura. Basta eu selecionar a face e a minha aresta, clicar aqui no Follow Me e clicar. Ok? Opa, deu um erro ali, mas a gente pode ir puxando, ó, tá? Como deu um erro, posso ir puxando e pronto. O meu acabamento abaulado foi feito e está pronto para ser executado. Olha que legal que ficou o resultado. Essa minha linha aqui, de fora, tá? Vocês vão ver que agora ela ficou facetada novamente. Renan, eu não queria essa linha dividindo, né? Porque vai ficar feio o meu projeto. O que eu faço? Basta dar um Ctrl A nesse meu grupo e ajustar, ó, nessa opção aqui de suavizar arestas. Se não estiver aparecendo no seu, você vai vir aqui no menu de extensões, perdão, janela. Aqui vai vir bandeja padrão e buscar por suavizar arestas, tá bom? Aqui nesse menu, a gente vai controlar o tanto que a gente deseja suavizar ou não, tá? Ó, quando está zerado, eu mostro tudo. Basta eu aumentar um pouquinho aqui, ele já vai sumir essas minhas arestas. Se eu for aumentando mais, essas daqui também vão sumir, ó. Deixa eu dar um Ctrl A. Se eu for aumentando mais, ó, tá? Inclusive, chegou a machucar, né, ali a nossa geometria. Posso desabilitar as coplanares. E agora eu não tenho mais essa minha aresta principal, beleza? Deixa eu dar um Ctrl Z e refazer aqui com vocês. Deixar bem pouquinho aqui, só para sumir a porta, beleza? Então, essa seria a nossa maneira padrão. Ó, aqui ficou algum bugzinho, mas com esses reajustes aqui a gente conseguiria resolver, tá? Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Pronto. Acho que ficou perfeito agora, ó. Que legal, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a segunda opção, que é a minha favorita, que é utilizando o plugin Bevel. E para fazer utilizando o plugin é bem parecido com isso, só que a gente não tem que fazer aquele offset para fora, né, para deixar um pouco maior. Basta eu entrar aqui, vou selecionar as minhas duas linhas, tanto a de dentro quanto a de fora, e vou clicar aqui. Ok? Vou clicar ali, e aí eu vou ajustando, ó, deixa eu selecionar novamente as linhas. Eu posso selecionar ou a linha ou essa face, tá? Vou clicar aqui. E aqui ele vai me falando, ó, que eu tenho 0 de offset com 8 segmentos. Eu posso colocar aqui, lembram que nossa parede tinha mais ou menos 17? A metade de 17 vai ser ali 8,5 centímetros, né, mais ou menos. Então, eu vou colocar aqui 0,085, tá? Ou seja, 8,5 centímetros, ponto e vírgula, e eu vou colocar agora os segmentos. Vou colocar aqui 10 segmentos para ficar um arco bonitinho, tá bom? E não tem que fazer sempre isso? Não. Posso vir aqui na mão mesmo, tá bom? Selecionar. O bom é que ele vai salvar o último segmento que eu coloquei, tá? E eu vou trazendo aqui, ó, até eu achar um resultado que seja satisfatório para mim, beleza? O mesmo resultado, duas maneiras diferentes, porque não existe uma maneira certa de se fazer tudo no SketchUp. Cada um tem a sua maneira e cada um tem que descobrir a sua melhor maneira. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, gravando aulas, explicando melhor. E é isso, não deixem de conhecer os meus cursos aqui no link da bio. Valeu e até a próxima aula.